Olá, essa é a nossa terceira aula. Se você ainda não viu as duas aulas anteriores, por favor, dá uma olhadinha que a gente já experimentou e conversou sobre coisas importantes para essa terceira aula. Hoje a gente vai falar de uma posição muito importante, até para quem não trabalhava tanto tempo sentado, nesse momento que a gente vive, se obrigou a estar nessa posição durante muito tempo no dia a dia. E a gente sabe que nem sempre essa posição ela é tão confortável. Quando nos sentamos, dividimos a responsabilidade de nosso suporte com a cadeira ou o banco, ou deveria ser assim. Assim, podemos utilizá-la para diminuirmos as cargas sobre nossas costas e ombros, e entendendo os apoios que nos ajudam a estar na posição sem que o corpo colapse em si mesmo. A gente vai começar sentado em uma cadeira ou banco, de preferência que seja uma cadeira ou um banco de um assento que tenha um assento rígido, não pode ser um assento tão fofo. Legal para a gente perceber os apoios dos nossos ossos, em especial dos nossos isquios, tá bom? Vou pedir também para que você não sente muito para trás da cadeira, sente do meio da cadeira para frente. E por favor, esteja certo de que a sua cadeira está segura para você ficar. A gente sempre começa fazendo a paisagem sensorial e perceptiva. Se você está chegando nesse vídeo agora, eu vou falar brevemente, mas você pode voltar nos vídeos anteriores e entender um pouco mais que paisagem é essa. Nesse primeiro instante, acolhe esse estado do seu corpo em fisicalidade e em imagem. Alguns instantes para você fazer isso. Lembrando sempre que a paisagem sensorial pode ser feita de olhos abertos, de olhos fechados. O importante é que você acolha o estado do seu corpo. Guarde esse estado na memória. E a primeira coisa que a gente vai imaginar é que sentado numa cadeira, a gente divide o trabalho de equilibrar o corpo com as pernas da cadeira. Então a primeira imagem que a gente vai ter é de se equilibrar não só com as nossas pernas, mas com as pernas da cadeira, como se nós tivéssemos mais 4 apoios, além dos 2 que estão no chão, para que permanecêssemos nessa postura. Então vai imaginando 4 apoios da cadeira apoiando o seu corpo. Percebe como distribuir o trabalho de equilibração do corpo com a cadeira, com os 4 apoios da cadeira, já propõe uma modificação na percepção do tronco. Percebe o que acontece aí no seu tronco. Imaginando essa ajuda das pernas da cadeira, a gente vai propor um equilíbrio entre 3 unidades de peso. A unidade de peso do crânio, a unidade de peso da caixa torácica e a unidade de peso da pelve. E a gente vai imaginar que essas unidades de peso, elas se equilibram em uma linha comum. É uma linha que é dinâmica, nunca é estática, mas ela é uma linha comum. Então, crânio, caixa torácica e pelve se equilibrando em uma linha comum. Essa linha comum, lembrando, ela está sendo suportada, inclusive, pelas 4 pernas da cadeira. Então percebe aí como crânio, caixa torácica e pelve dialogam. Você vai sentir, é bem possível que você sinta, que o tronco ele começa a oscilar.
É uma oscilação muito breve, mas o tronco começa a oscilar, naturalmente, sem você pedir. A gente está bem apoiado nos isquios. Os isquios em inglês são chamados de sit bones, ou os ossos de sentar, que muitas vezes a gente esquece que eles existem. Eles estão aí, inclusive, para nos ajudar a estar nessa postura. A gente vai usar o apoio nos isquios para incluir uma nova imagem, que é a imagem de um eixo de automóvel com duas rodas, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. E esse eixo com duas rodas, que rolam para frente e rolam para trás, ele vai estar localizado dentro da minha pelve. Então, dentro da minha pelve tem um eixo com duas rodas, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Guarda essa imagem, corporifica essa imagem do eixo de automóvel dentro da pelve. Esse eixo é um eixo bem livre, bem lubrificado, portanto ele tem um movimento constante. Mesmo quando ele entra numa pequena pausa, ele vai se equilibrando um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Essas rodas, elas giram um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. E agora a gente vai incluir a imagem do pêndulo. E como que esse pêndulo vai acontecer? Ele vai acontecer quando essas rodas do eixo da pelve rodam para frente, o tronco inclina um pouco para frente e volto para a posição do início. Ele oscila um pouquinho para trás e volto. E eu experimento mais uma vez, pêndulo para frente, percebendo os isquios, sentindo os isquios. E aí eu experimento rolar essas rodas para trás e volto. E eu vou brincando com esse eixo, que rola para frente, volta, rola para trás, volta. É um movimento pequeno para os olhos de quem vê de fora, mas grande para os olhos de quem experimenta de dentro. Então vai lá. Pêndulo para trás e volto. Pêndulo para frente e volto. Percebe que quando a gente vai para trás, os isquios eles deitam um pouquinho e quando a gente vai para frente, os isquios invertem. Se você estiver cômoda com esse movimento, você pode aumentar um pouquinho a amplitude, mas a amplitude nunca é aquilo que a gente está perseguindo. A gente está sempre perseguindo uma experiência muito subjetiva, muito sua da prática. Esse pêndulo é tal qual aquele boneco de João Bobo, sabe? Que a gente já teve na infância, que você dá um toque, ele vai, pendula e volta. Outra imagem aí para nossa caixa de imagens, o João Bobo. Quem diria que o João Bobo pudesse nos ajudar a estar na postura sentada? E vai permitindo que esse pêndulo ele vá cessando. Ele vá cessando devagar, tranquilamente, até você se encontrar próximo de uma pausa. Até você se encontrar na pausa. É uma pausa que as rodas do eixo elas ainda estão numa pequena, mas é quase imperceptível movimento. Lembrando que esse eixo ele não se desloca para frente e para trás, né? Apenas as rodas que rodam na direção da frente e na direção de trás, mas ele não anda, ele permanece dentro da pelve. E agora a gente vai para a última etapa dessa postura,
que é enrolar o tronco, depois endireitar o tronco. E para enrolar o tronco, a gente vai imaginar que a unidade de peso do crânio, ela vai se aproximar da unidade de peso da pelve. E a unidade de peso da caixa torácica, ela vai se acomodar a essa aproximação. Faça essa aproximação e, inclusive, vá acomodando os isquios na cadeira para que você não sinta que eles estão rígidos. Portanto, a gente pode rolar um pouco com os isquios para frente. Essas rodas rodam em direção à frente. Então o crânio ele começa a se aproximar da pelve. Ele vai se aproximando da pelve. E aí eu vou rolando lá o eixo da pelve. Vou descendo. Solto os braços lá embaixo. Solto a cabeça. Descanso o tronco sobre as pernas. Deixo a gravidade agir. Inspira, expira. E para voltar, a gente vai imaginar que o eixo da pelve, as rodas do eixo da pelve, elas rodam para trás. E esse movimento do eixo da pelve rodando para trás vai recuperando o meu tronco até que as unidades de peso elas voltem a se equilibrar naquela linha comum que a gente experimentou no início. E quando você chegar, deixa o pêndulo acomodar. Opa, opa. Onde é que o meu tronco vai parar? E aí ele para. Ele se encontra em um ponto de equilíbrio que é o seu ponto. É sempre o seu ponto. E a gente vai fazer mais uma vez esse enrolamento. Trabalha sempre a aproximação entre as unidades, né, pelve e crânio, e sentindo esse enrolamento, esse movimento do eixo da bacia, que as rodas rodam para frente e as rodas rodam para trás. Mais uma vez. Se você, por um acaso, precisar apoiar as mãos sobre os joelhos para retornar o tronco, não há nenhum problema. E é assim que eu vou fazer agora. Com as mãos apoiadas, o eixo da pelve começa, as rodas do eixo da pelve começam a rodar para trás. Eu auxilio o retorno da minha coluna com as mãos para que eu não insira uma força exacerbada na musculatura que endireita o tronco. Recupero a unidade da cabeça, ajusta, sempre quando a cabeça volta, o corpo pendula, sempre, vai se ajustando. Vai deixando o corpo parar. Quando ele pausar, só acolhe um pouco como que está a percepção do tronco, a percepção das pernas. E se é possível, não estar sozinho nessa postura sentado. Se eu posso estar acompanhado da terra e das pernas da cadeira, que me ajudam a estar nessa posição. Para fazer isso, recuperemos a paisagem sensorial que a gente fez no início, percebendo qual é o estado do corpo agora,
principalmente comparando o primeiro estado e o segundo estado. Encerrando. Importante mexer os pés um pouquinho nessa hora, os dedos, os pés, o tornozelo. O que aconteceu com a sua percepção dos isquios nessa prática? O que aconteceu com a acomodação da cabeça sobre os ombros nessa prática? O que aconteceu com a coluna nessa prática? Muitos elementos presentes em imagens simples, com um objeto que está há anos na nossa vida e que foi mais do que nunca requisitado nesse momento em que a gente precisa estar nessa postura, por não podermos estar, talvez, em pé ou em movimento, dependendo do nosso trabalho. Semana que vem será a vez de investigarmos a postura em pé. Parece trivial estar nessa posição, mas muitas vezes ela é fruto de muitos incômodos e tensões excessivas. Te espero por aqui para experimentarmos juntos na semana que vem. Até logo!